Mas você precisa olhar as emoções. Sabe por quê? Porque todo problema tem uma causa. Todo problema tem uma causa. Não adianta você só tomar remédio para bulimia, para anorexia, para compulsão alimentar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa Hipnoterapia e Autoconhecimento. E essa edição se chama Transtorno Alimentar, Como Cuidar. Transtorno Alimentar, Como Cuidar. Pois é. E esse tema é um tema bem complexo, é um tema que muita gente me pergunta. Eu resolvi trazer esse tema aqui à tona, porque tem números não muito felizes aqui sobre o Brasil, sobre o mundo. Não sei se você sabia de alguns números que eu vou te falar já já, mas prepare-se porque tenho certeza que você vai ficar bastante assustado. Antes de começar a falar disso, então você já sabe, meu nome é Felipe Gonzalez, eu sou hipnoterapeuta clínico, eu utilizo a hipnoterapia como ferramenta de transformação nos meus clientes, como ferramenta para resolver vários problemas emocionais, como depressão, pânico, ansiedade, compulsão e etc. Esse programa não visa jamais te receitar remédio, pedir para você parar algum remédio ou começar algum remédio, não é essa a ideia. Cada um no seu quadrado, não é assim? Mas a hipnoterapia enxerga os problemas de uma outra maneira. A hipnoterapia enxerga os problemas de outra forma e por outra ótica. E eu falei para você que ia te dar um panorama do que está acontecendo hoje. Durante a pandemia, o Brasil ganhou o título de país mais depressivo e mais ansioso do mundo. Junto com isso, nós ganhamos o título de povo que mais se automedica. E eu não estou falando de remédio Tilenol, não. Estou falando de tarja preta. Complicado, né? Mas os números são mais alarmantes ainda. Quando a gente fala, por exemplo, de transtorno alimentar, um estudo do jornal Eating Disorders, ele destacou que durante a pandemia, o número de internações por conta de transtorno alimentar aumentou em 48%. 48%. Além disso, segundo a OMS, 4,7% da população brasileira sofre de transtorno alimentar, o que isso equivale a um pouco mais de 8 milhões de pessoas. Ainda segundo o Ministério da Saúde, 10% da população jovem sofre com transtorno alimentar. São números muito alarmantes, né? Segundo o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância, 22% dos jovens brasileiros se sentem deprimidos ou com pouca vontade. E esses são os números sobre o assunto. Ou seja, transtorno alimentar não é brincadeira, transtorno alimentar não é bobagem, transtorno alimentar é muito sério, é muito sério. Trouxe esses números aqui, mas sei que esses números vão aumentar, porque a coisa está bem complicada. E você vai entender o que está acontecendo. E se você está nas minhas redes, deixe suas dúvidas, perguntas, boa noite para quem está entrando aqui, tudo bem? Deixe suas dúvidas, suas perguntas. Eu vou falar de transtorno alimentar, mas eu vou falar dos principais transtornos. Tem muitos. Eu já atendi muitos dentro da hipnoterapia. Mas são 3 transtornos principais: anorexia, bulimia e compulsão alimentar. 3 principais. Eu vou resumir um pouco de cada um. A ideia aqui não é dar uma aula de transtornos ou de medicina, não é isso. A anorexia está relacionada com a sua autoimagem. Você, via de regra, come pouco e quer comer cada vez menos porque você tem uma questão de autoimagem que está um pouco modificada. Então você diminui a ingestão de alimento, diminui a ingestão de caloria para ser mais magro e para parecer mais magro. Você que está nas minhas redes aqui, já ouviu falar disso? Anorexia. Tem mais explicações, mas a ideia não é ficar só falando de problema. Então, você se alimenta menos, você come menos, porque você precisa diminuir essa ingestão para você ficar mais magro e muito mais magro e cada vez mais magro.
Outro transtorno alimentar é a bulimia. A bulimia é um mecanismo complicado também. A bulimia é um mecanismo de você se alimentar, você se alimenta, vem a culpa, e depois você vomita o que você comeu. E tem outros mecanismos no meio, mas a bulimia está envolvida com isso, com você ingerir e colocar o alimento para fora, repetidas vezes. Como é que faz? Anorexia, bulimia e um terceiro tipo. O terceiro tipo é a compulsão alimentar. É o oposto dos dois primeiros. Enquanto os dois primeiros estão focados, vamos chamar assim, na falta, a compulsão alimentar está focado naquilo. Eu preciso de mais e mais e mais. Mais comida, mais comida, mais comida, mais comida. Qualquer comida. Acordar no meio da noite para comer. Sair de reunião para comer. E sem fim. E aí vai você e faz seu tratamento tradicional com remédios, por exemplo. Como eu te falei no começo desse programa, não sou médico. Mas eu posso te falar uma coisa. Os remédios tratam apenas os sintomas. É bom tratar sintoma? Com certeza é. Tem que tratar sintoma? Tem que tratar sintoma. O problema é que se você fica só tratando o sintoma, o problema volta. Se você fica só tratando o sintoma, você não resolve o que está acontecendo de verdade. E tem N remédios para isso. Tem remédios que tiram a fome, que dão fome, que regulam o apetite, etc, etc. Mas será que a resposta está no apetite? Será que a resposta está no estômago? Será que a resposta está em algum local do corpo? O que você acha? Você que está nas redes aqui, comenta comigo aqui. Mas sabe qual que é o problema? O problema é o cenário que tem em volta de você. O problema são as redes sociais. E você acessa as redes sociais e você vê paisagens perfeitas, você vê lugares perfeitos, famílias perfeitas, pessoas perfeitas. E a rede social está lá e tem várias, né? Várias. Tudo aquilo naquele nível de perfeição extremo. Junto com isso, começa a ser ditado para você um novo modelo de beleza. Um modelo que você tem que seguir. Porque é um modelo que, se você não seguir, você está fora. E por que eu falo você está fora? Felipe, mas não, eu não sou assim. Eu não vou pela massa. Ah, não vai? Deixa eu te contar uma coisa. O ser humano vem evoluindo há milhares de anos, mas há pouco tempo, há poucos anos, a gente tem essa sociedade moderna que a gente tem aqui. Grande parte do tempo você era coletor-caçador ou caçador-coletor, como queira chamar. E, no passado, se vivia em bando, sim. E a necessidade de ser aceito, quer queira, quer não, está em você e está dentro do seu cérebro. Eu sei que o papo tá duro, hein? O papo tá difícil, mas tudo bem. Aguenta aí. Alguém aqui nas redes falando, tá no emocional o problema. Pois é, Maria Lúcia, pois é. Então, redes sociais, modelo de beleza perfeito e uma tecnologia que faz algo com você que não deixa você conviver com o teu tédio. Hoje você não sabe viver com o tédio. Hoje uma criança não sabe viver com o tédio. Ela não aprendeu. Ela não vive o vazio, ela não vive o buraco. Ela não vive a dor, ela não vive a angústia. É iPad, é celular, é joguinho aqui, joguinho ali. Não vive essa... A gente não vive isso. Então a gente está sempre se entupindo de algo. Sempre. Via tecnologia, via você não conseguir conviver o que está acontecendo com você. Aí, somado a isso, temos a pandemia. Durante a pandemia, você sabe por que o problema piorou? Por que as pessoas foram mais para o hospital? Por que o número de remédios cresceu? Porque a gente não aprendeu a lidar com os próprios pensamentos. Porque a gente não aprendeu a lidar com as próprias emoções. Isso não se ensina na escola. Não se ensina. Na escola te ensina um monte de coisa, matemática, química, biologia. Mas na grande maioria das escolas ainda é um absurdo não ter aula de meditação. E a meditação é uma ferramenta científica que regula o cérebro. Olha que doideira isso, né? Ao mesmo tempo que você tem matemática, química e português, você não tem meditação, que é algo que regula o seu cérebro. Se você meditar, você vai melhor nas outras matérias. Não faz sentido, né?
Só que junto com a pandemia, a gente teve que ficar em casa lidando com os próprios pensamentos, vieram o que? As fake news. Tem pandemia, você não sabe o que vem por aí. Vamos lembrar lá no comecinho, né? Começo de 2020, você não sabe o que vem por aí. Junto com isso, um monte de notícia no WhatsApp, etc. E aí, como é que fica? E o que sobra para você? O que tem na tua casa? Tem comida na tua casa, não é assim? Sobe a ansiedade, o que você faz? Tem gente que na ansiedade come demais, tem gente que na ansiedade perde a fome. Olha como o mecanismo começa a surgir. Faz sentido, pessoal? Olha como os mecanismos surgem. Olha essa mistureba toda durante um período em que você está isolado, em que você tem parentes que estão morrendo, em que você não sabe o que vai acontecer amanhã. E como é que isso fica? E em que você tem acesso à tecnologia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pois é. E eu anotei aqui na minha cola como fica. Como fica que isso mexe na sua autoimagem, isso mexe na sua autocobrança, isso mexe na sua autoestima. Ou seja, tudo isso está em volta de você. Mexe em como você se vê ou como você deveria se ver. Mexe na sua autocobrança. Puxa, preciso malhar mais. Pô, preciso emagrecer mais para parecer aquela modelo. Ou, preciso malhar mais o bíceps para ficar forte igual aquele cara. E vai, né? E você faz o que está à mão. A comida está à mão, né? Então eu vou controlar a comida. Só que, pessoal, isso que eu estou falando para vocês é nada consciente. Porque do jeito que eu falo, Felipe, parece que é sacanagem minha. Que eu estou querendo vomitar porque eu quero. Ou que eu estou comendo em excesso porque eu quero. Eu não falei isso. São todos mecanismos do subconsciente. São todos mecanismos emocionais do cérebro. Porque o nosso cérebro faz o possível para manter a sua sobrevivência, para te manter vivo. O cérebro faz o máximo possível para te manter sempre no piloto automático. E quanto mais seguro, entre aspas, você estiver, melhor. Ou pode ser uma falsa sensação de segurança também, que para o cérebro dá no mesmo. Então, você fica no meio disso. E aí entram essas doenças que a gente pode chamar de doenças psicossomáticas. A gente pode emprestar um pouco da teoria. Eu estou pós-graduando agora, já tenho uma pós-graduação em psicologia positiva, mas estou pós-graduando agora em psicologia corporal. A gente pode olhar uns teóricos antigos que falavam que o corpo e a mente estão coligados. A mente não é separada do corpo, não. O corpo e a mente estão juntos. E um fala do outro, né? Então, quando a mente cala, o corpo fala. Tem uma frase que é assim, né? E pois é. E o teu corpo está falando aí. O teu corpo está falando o tempo todo. E o alimento está relacionado com isso. Está relacionado com você. Está relacionado com a sua visão de mundo, com o que você espera do mundo, como você se relaciona. Não é isso? Está tudo aí. Como assim, Felipe? Mas eu sei de tudo isso e como é que eu resolvo isso? Você deve estar se perguntando, né? Como é que você resolve isso? Gente, tudo se trata de dois pilares, dos hábitos e das emoções. Sempre, sempre, sempre. Os hábitos e as emoções. Na minha consulta de hipnoterapia, eu sempre mapeio essas coisas. Como é que estão os hábitos daquela pessoa e como estão as emoções da pessoa. Porque num caso de transtorno alimentar, a gente precisa olhar todo um circuito em volta. Precisa olhar muita coisa. Corpo e mente formam um só sistema. É isso aí. Estão comentando nas redes aqui. Pois é, isso aí. Então, hábitos. Qual que é o teu costume familiar de hábitos? Como é que a tua família está relacionada com comida? Como é que a tua família vê comida? Como é que é isso? Como é que é essa relação de vocês? Como está o hábito de exercício físico, por exemplo? Tem, não tem? Está fraco, está forte? Como é que está isso? Como está o teu hábito de comer fora, por exemplo? Porque hoje tudo para nós é rápido. E hoje o fast food virou muito mais fast food ainda. A ideia é você sentar, comer e levantar rápido. Não sei se você se perguntou por que a cadeira do teu restaurante fast food é dura, por que ela não é estofada, por que elas são de plástico. Porque você tem que sentar, comer, não é confortável e levantar rápido. Então essa é a cultura do hábito. E do hábito. Do rápido. Do hábito e do rápido.
Junto com tudo isso, as suas tecnologias que você usa e seus hobbies. Olha que bagunça que fica aí. E você fica amarrado nessa, você fica amarrado nesses modelos de vida, nesses modelos de sociedade, nesses modelos de corpo. Sabe por que é difícil você sair disso? Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que tem compulsão alimentar. Vou falar de um dos tipos de transtorno. Pessoal, citei 3, mas tem no mínimo 9 tipos de transtornos alimentares. Citei só 3. Se eu for pegar, por exemplo, a compulsão alimentar, você não consegue parar de comer porque o seu cérebro está sendo nutrido e não de alimento. O teu cérebro começa a produzir um neurotransmissor chamado de dopamina, eu sempre falo dela, que é o neurotransmissor da recompensa. Sempre que tem algo novo, o teu cérebro dispara isso. Mais comida, mais comida. Comida diferente, comida colorida toda hora, lá aquela balinha, etc e tal, aquele lanche que você não comeu ainda, e o cérebro fica disparando isso. E o que acontece? Você fica viciado. É um jeito de a gente explicar a compulsão alimentar. O que você está querendo não é porque comer 9 hambúrgueres é gostoso. Você está comendo 9 lanches porque tudo isso dispara no seu cérebro, no mecanismo, o seu cérebro se sente satisfeito, mas é uma satisfação falsa. Porque passa um tempo, você volta a ficar com fome de novo, não é assim? Comenta aí comigo, você que está me assistindo aqui, me ouvindo. Então, é um mecanismo de recompensa que está envolvido nisso. Mas, Felipe, como sair disso? Como eu saio disso? Mas a gente falou de hábito, e para sair disso você precisa olhar as emoções também. Então, vigiar os hábitos. Que hábitos você tem de alimentação? Que hábitos você tem em relação à comida? Que hábitos a sua família? Porque o ambiente é muito importante em relação a isso. Que hábitos a sua família tem com comida, com os alimentos? Que hábitos você tem? Você tem hábitos sadios ou não? Ou você só tem hábitos que te ligam a esses problemas? E o segundo ponto são as emoções. Aqui que muita gente erra. Aqui que muitos tratamentos erram, porque muitos dos tratamentos atuais tratam somente os hábitos. Os hábitos, a parte racional do cérebro, essa parte da frente, que a gente chama de córtex pré-frontal, você não precisa decorar nada. Ou neocórtex, porque foi a última parte do cérebro que se desenvolveu. Mas você precisa olhar as emoções. Sabe por quê? Porque todo problema tem uma causa. Todo problema tem uma causa. Não adianta você só tomar remédio para bulimia, para anorexia, para compulsão alimentar. Não adianta. Não adianta tomar remédio se você não tratou a causa. E como é que trata a causa? Que causa é essa? Tem uma emoção aí embaixo. A comida em excesso cobre que buraco? A comida em excesso cobre que falta? Ou o oposto, quando você se vê vomitando aquilo, o que você está querendo vomitar de verdade? E não é a comida que eu estou falando. O que você está querendo vomitar? O que entra e não fica dentro de você e você tira para fora? O que está por trás disso? Se faz essa pergunta, o que está por trás? O que eu sinto quando eu não como tanto? O que eu sinto ao vomitar? Ou o que eu sinto quando eu como tantos pedaços de pizza, tantas garfadas? O que eu sinto? O que isso me traz? De verdade, no fundo disso. Faça essas perguntas. Se vocês fizerem essas perguntas, esse é um meio caminho da resposta. Esse é meio caminho de você achar a cura. Porque você vai parar de tratar só o sintoma e você vai passar a descer para as causas, para as origens, para as raízes. E pessoal, sim, as coisas são habituais, mas as emoções estão aí. Que emoções você vivia quando você era pequeno? Quando você era pequeno, o que te falavam de comida? Toma mais um pedaço ou não chega, não come mais? O que será que mamãe te dizia quando você estava com fome e você tinha que mamar o leite? Mamãe te dava bastante ou tirava da sua boca? Será que as respostas estão aí, Felipe? Sim, sim, as respostas estão aí. As respostas estão nessa fase. Estão na tua primeira infância. Quem pode te ajudar nisso? A hipnoterapia pode te ajudar nisso. Já vou falar mais da hipnoterapia. Mas a consciência pode te ajudar nisso. A meditação do mindfulness, por exemplo, que é traduzida como atenção plena, pode te ajudar muito nisso. Em você enxergar o que você está sentindo.
em você enxergar o que você sente, o que você pensa com relação àquilo, em você colocar luz naquilo, em você colocar consciência naquilo. A meditação da compaixão, outro tipo de meditação muito boa também, porque ajuda a dissolver essa autocobrança, ajuda a dissolver essa autoculpa, ajuda a dissolver essa questão da autoestima. A meditação da compaixão ajuda você a olhar para si mesmo como você é. E tá ok como você é, acredite. Por fora aqui é só uma casca. Eu nem tô falando de religião ainda. Por fora é só uma casca. Você está aqui. Só isso. O que mais pode te ajudar com a compulsão? Como eu vinha falando, já vou falar da hipnoterapia. Uma boa rede de apoio em volta de você. Pessoas que você goste. Pessoas que você ama. Uma equipe multidisciplinar. Com um nutricionista envolvido, por exemplo. E com a hipnoterapia envolvida também. O nutricionista, para te ajudar nesse quadro nutricional que você precisa ingerir mais ou menos, porque não tem mágica, né, gente? Tem emoção envolvida? Tem, mas você precisa ter uma tabela nutricional diária que seja funcional para você, né? Balanceada, regulada. Mas junto com esse trabalho multidisciplinar tem que estar junto a hipnoterapia. Por quê? Porque a hipnoterapia vai ajudar você a regular suas emoções. A hipnoterapia vai achar as causas dos seus problemas, que estejam lá na infância, ou quando você estava na barriga da mamãe, e você já sentia lá as coisas. A hipnoterapia vai te ajudar a ir lá. A hipnoterapia, como eu falei, acha as causas. A hipnoterapia é um tratamento natural, é um tratamento rápido, é um tratamento que você não precisa usar remédios. E é um tratamento muito moderno que visa empoderar você. E para todos os clientes de hipnoterapia, eu ensino algumas dessas ferramentas de meditação. E eu ensino a auto-hipnose. A auto-hipnose é o melhor jeito para você vamos chamar assim, se controlar. A auto-hipnose é uma das melhores formas de você construir a vida que você quer. Então, é uma outra dica para você. Tudo isso que a gente falou, mais a meditação, mais o apoio multidisciplinar, mais uma rede de apoio bacana, mais a hipnoterapia, a auto-hipnose, por aí vai. Se você quer fazer algum tratamento comigo para compulsão alimentar, para bulimia, para anorexia, para qualquer tipo de transtorno, ou para outros problemas, para ansiedade, para pânico, para depressão, vai no meu Instagram, @FelipeGonzalezOficial, com Z no meio e Z no final, Felipe Gonzalez Oficial. O meu YouTube, Felipe Gonzalez Oficial também, vai lá e se inscreve no canal, ativa o sininho para ter as notificações. Ou manda um WhatsApp para mim, para minha equipe, eles estão online agora, 011 94361 6104. Repetindo, 011 94361 6104. 011 94361 6104. Vai lá e escreve pra gente, sem compromisso. E a minha equipe vai te falar como é que a gente pode te ajudar. Seja com transtorno alimentar qualquer, seja com alguma crise nervosa, seja por conta de transtorno de pânico, de depressão, de ansiedade, de fobias. Porque para todo problema tem uma causa. Hoje eu vim falar para vocês de transtorno alimentar, os números que tem terríveis no mundo, no Brasil, mas a gente precisa entender as causas. Porque se você resolver as causas, se você resolver as origens, o problema é resolvido. Faz sentido? Você vai parar de tapar o sol com a peneira. O remédio não educa. O remédio não te ensina. O remédio não vai nas origens. Não estou pedindo para você parar nada. De novo, não é essa a ideia. Mas você precisa ir além. Se você não for além, você vai continuar nessa. O que a comida me dá? Que prazer que me dá? Comer ou não comer? Como é que é isso? Eu sempre falo, você tem às suas mãos o computador mais poderoso do mundo e mais complexo do mundo, que é o seu cérebro. Mas você não tem um manual de operações, você não tem um manual de instruções. Chega a ser um pecado, né? Você tem um computador tão bom na sua mão, você tem algo tão potente e você não saber, não tem nem ideia de como opera. E a minha ideia é ajudar você a operar esse computador maravilhoso. E você merece uma vida mais em paz, mais balanceada e muito mais leve. Meu nome é Felipe Gonzalez, muito obrigado pela audiência. Essa foi mais uma edição do Hipnoterapia e Autoconhecimento. Até a próxima.